Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma visita temática produzida pelo Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil. O meu nome é Rafaele e eu sou educadora aqui no museu. O episódio de hoje abre a série do Programa Audiovisual de 2025 e abordaremos a temática Mulheres nas Artes. Falaremos sobre ancestralidades femininas, principalmente a partir do trabalho de artistas mulheres que fazem parte aqui do nosso acervo. Abordaremos o trabalho das artistas Madalena dos Santos Rembold e Ieda Maria, que se consagraram por produções com muita inovação e, sobretudo, também tradição. Tais mulheres são referências para as artistas negras que hoje têm a oportunidade de apresentar os seus trabalhos em museus, galerias, sobretudo nesse circuito que consideramos hegemônico, revelando qual é a potência da ancestralidade feminina dentro do meio artístico na contemporaneidade. Elas criam, elas movem o mundo que se quer. Elas criam, elas movem o mundo que... Estamos aqui num espaço do museu em que intitulamos de Artes Plásticas ou A Mão Afro-Brasileira. Este espaço contém obras de arte na linguagem das artes plásticas. Então, possui desenhos, pinturas, fotografias e esculturas, entre outros. Aqui, nesse espaço, estão localizadas obras da artista Madalena dos Santos Rembold. Madalena nasceu no interior da Bahia, numa fazenda localizada próxima à Vitória da Conquista. Sua infância foi regada de muita fartura. Seu pai era agricultor, sua mãe era doméstica. Cuidava dos afazeres de casa, mas também era uma artista, uma artesã. Produzia peças de cerâmica, bordava toalhas, cobertas e, nesse processo, Madalena acabou aprendendo diversas técnicas manuais. Com mais ou menos 20 anos de idade, Madalena saiu de casa para ir trabalhar como empregada doméstica em outras cidades. Chegou a viver em Salvador, Rio de Janeiro e também em São Paulo. Mesmo trabalhando como empregada doméstica, Madalena dos Santos Rembold nunca deixou de produzir obras de arte. Ao mesmo tempo que trabalhava nas casas, acabava produzindo muitas peças, chegando a ser reconhecida por suas patroas como artista e muitas vezes incentivada por elas. A segunda fase de Madalena dos Santos Rembold destaca-se pela produção de obras feitas com base em saco de estopa e costuras, bordados feitos com lã acrílica. Esse tipo de produção não convencional, dentro das tradições artísticas formais, como por exemplo pintura sobre tela, faz com que o trabalho da artista se destaque, principalmente pelo vanguardismo. Muitos temas podem ser notados na sua produção. Podemos destacar a religiosidade como um dos aspectos recorrentes nas imagens produzidas pela artista. Seu trabalho ficou muito conhecido enquanto viva nos circuitos de colecionadores ou artistas e galeristas que eram próximas às famílias às quais Madalena trabalhou como empregada doméstica, vendendo muitos trabalhos para essas pessoas. No entanto, sua produção não foi reconhecida pelo sistema artístico vigente. Temos aqui, no acervo do Museu Afro-Brasil, 4 obras de Madalena dos Santos Rembold. Adquiridas por Emanuel Araújo, essas obras fazem parte da segunda fase de produção da artista. Foram incorporadas à exposição de longa duração a partir dos anos 2000. Atualmente, 2 dessas obras encontram-se expostas para o público e as outras 2 estão guardadas na reserva técnica, sendo cuidadas pelos profissionais. A artista utiliza as agulhas como pincéis, criando movimentos na imagem a partir do direcionamento de cada fibra, dando a impressão a certa distância de serem desenhos ou pinturas. Por tal feito, sua técnica pode ser considerada vanguardista, uma vez que subverteu os conceitos de suporte e imagem de acordo com o pensamento clássico nas artes plásticas. Executada em lã acrílica sob saco de estopa, possui uma composição que remete a uma celebração religiosa de matriz africana. No plano de fundo, a presença de árvores e plantas
podem indicar um território rural. Destaca-se a presença de uma mãe de santo ao lado de um homem no canto superior esquerdo da imagem. A figura feminina traja roupas coloridas e, ao redor do pescoço, um objeto que se parece um fio de contas na cor azul. No mesmo plano, segue a presença de figuras masculinas, com roupas no estilo social, representados com tons de pele distintos. Ao centro, parece ter um tecido laranja estirado no chão, ou em alguma superfície. Sobre o tecido, figuras que arremetem a oferendas, flores e animais. Na parte inferior da imagem, a representação de uma boiada que acompanha um homem que puxa um cavalo por uma rédea. Nesta obra, além do bordado, nota-se a presença e a aplicação de fuxicos, sementes e miçangas. A obra 2, executada também em lã acrílica sob saco de estopa, possui uma composição que remete a uma celebração religiosa cristã, provavelmente ligada ao catolicismo. A imagem não possui planos tão bem definidos como na obra anterior. Apesar disso, nota-se a presença de bandeirinhas rosas no plano de fundo. No centro, contém a representação de uma igreja com paredes brancas e muitas pessoas, homens e mulheres, que parecem estar em movimento. Na parte inferior, crianças com vestidos brancos. Toda a cena parece remeter a alguma celebração religiosa no exterior de uma igreja, como as quermesses ou festejos dedicados aos santos e datas sagradas. Movimentos ondulares, feitos com as linhas, percorrem toda a imagem, gerando uma sensação de instabilidade, mais uma vez revelando como a técnica empregada pela artista, além de ser um movimento de ruptura com as técnicas clássicas, também pode ser entendida como provocadora de uma linguagem estética única. Olá, meu nome é Gabriele Nascimento, sou pesquisadora do Museu Afro Brasil. Ainda estamos na seção A Mão Afro Brasileira e agora nós vamos falar sobre mais uma artista da nossa visita temática, Ieda Maria Corrêa de Oliveira, cuja representação se encontra neste quadro feito pelo artista Hélio Basto. Nascida em 1932 na Bahia, na cidade baixa de Salvador, Ieda Maria cresce cercada por esse ambiente, com muitas influências de histórias de pescadores, de cheiros, de barulhos, de sons, barcos, mercados, frutas, e são essas experiências que mais tarde ela traz para as representações artísticas de suas obras. Oriunda de uma família de classe média, filha de uma professora de magistério, é essa carreira que a Ieda ela segue nos seus primeiros anos de carreira profissional. Mais tarde, na década de 50, ela inicia-se na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia como estudante de artes visuais, onde traz para suas produções artísticas temáticas relacionadas a tudo que ela viveu ao longo da vida dela, dessa cidade baixa de Salvador, sobretudo diante da Baía de Todos os Santos. Ieda Maria foi a primeira artista negra brasileira e latino-americana a conquistar uma bolsa de mestrado para estudar nos Estados Unidos, em 1978. Ela também foi uma artista muito premiada e suas obras fazem parte de muitos acervos, tanto nacional quanto também internacional. Nesta visita temática, vamos conhecer duas obras da Ieda Maria que fazem parte do acervo do Museu Afro Brasil. Barca na Rampa, Barco com Casario, ambas produzidas em 1964. As temáticas que encontramos nessas obras fazem parte da primeira fase artística das produções de Ieda Maria, composta majoritariamente por representações de barcos, barcos a velas e sempre utilizando o traço geométrico de forma muito preponderante em suas obras. Mais tarde, as obras de Ieda Maria vão tomando outras configurações, outros cenários passam a fazer parte da sua produção artística. A partir daí, elementos como, por exemplo, as vivências dela em Salvador, as vivências, sobretudo na Baía de Todos os Santos, pensando questões afro-religiosas, pensando representações femininas negras. A sua negritude, por exemplo, é celebrada na sua produção artística. A figura de Iemanjá, por exemplo, toma centralidade em sua obra. Iemanjá, a mãe de todos, tanto no contexto iorubá quanto nas religiões afro-brasileiras. Aqui, dois barcos à vela flutuam diante de um conjunto de casas.
Os cascos largos e as velas triangulares em branco são delineados por contornos escuros, que criam contraste com os blocos coloridos do casario ao fundo, em tons de ocre, laranja e verde. As linhas firmes e a composição geométrica revelam cuidado com a estrutura visual. A parte inferior, em azul profundo, indica água, mesmo que de forma estilizada. A artista não retrata diretamente as pessoas, mas evoca uma paisagem viva. Tudo parece disposto para acolher a circulação de quem vive do mar. Nesta obra, Ieda Maria cria uma narrativa visual onde é possível imaginar pescadores, feirantes e pessoas em movimento. Sua pintura não é uma cópia da realidade, mas uma tradução afetiva do cotidiano. Nesta pintura, vemos embarcações com velas altas e triangulares atracadas em terra firme. Os barcos, dispostos ao centro da tela, são representados de forma estilizada, com contorno simples e sem detalhes minuciosos. Ao fundo, construções que lembram casas ou galpões são sugeridas por traços firmes e formas geométricas. A paleta de cores terrosa, como marrom, bege e azul esverdeado, cria uma atmosfera serena. A artista não descreve com precisão fotográfica, mas sugere volumes e sensações. Mesmo sem figuras humanas, a obra transmite a presença do cotidiano, o tempo suspenso do cais, o compasso lento do mar, a memória dos gestos que ali acontecem. Esta foi mais uma visita temática produzida pelo Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasil. Neste episódio, abordamos a ancestralidade feminina a partir da trajetória das artistas Madalena dos Santos Reibold e Ieda Maria, que abriram caminho para as artistas que hoje estão por aqui. Com isso, saudamos as ancestrais.